todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia, pega a tua Bíblia comigo, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Haja vista que o tema para esta campanha se encontra no livro de 2 Reis, mas eu quero ler uma palavra que Deus deu no meu coração, que se encontra no livro de Atos, seu capítulo 27, abra comigo por favor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 27, seu verso 23. Na medida que você encontrar, fique em plena reverência à palavra do Senhor. Deus abençoe a vida do nosso bispo Reinaldo, da pastora Floriceia, aleluia. Deus abençoe todo o povo de obreiro desta casa, a vida do presbítero. Deus abençoe a vida do diácono Alisson, que não tem sido essa oportunidade. A vida do obreiro dizia que foi o canal de Deus para que estivesse aqui. Aleluia. Na medida que você encontrar, fique sobre os vossos pés. Livro de Atos, capítulo 27, seu verso 23. Aleluia. Compartilha a tua Bíblia com o irmão da tua esquerda, com o irmão da tua direita, para que nós possamos nesta noite estar fazendo menção da palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Olhe para quem está do teu lado nesta noite e diga: que bom. Está muito fraco, diga: que bom que você veio. Aleluia. Deus é bom estar aqui. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Amém. Vamos fazer menção da palavra do Senhor. E ela nos diz assim, no seu verso 23 do capítulo 27 de Atos: pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César. Por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. Olhe para quem está do teu lado e diga: Deus entregou nas suas mãos uma grande responsabilidade. Sente dando glória ao nome do Senhor Jesus. O tema para esta campanha é: quanto haver vasos, haverá azeite. Aleluia. Mas eu preciso ser obediente segundo aquilo que Deus colocar em meu coração. Não converse nesta hora, aleluia. Se possível, bote a sua atenção para a palavra, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco, amém? Querido de Deus, o capítulo 27 de Atos vem contar para nós sobre um grande naufrágio. Mas antes mesmo desse grande naufrágio, um alerta do Senhor para o seu servo dentro do navio. Antes de entrarmos no capítulo 27 de Atos, nós precisamos voltar um pouco na história. E haja vista que o capítulo 1 de Atos vem narrar para nós quando Jesus se apresenta para os seus discípulos ressurreto. Jesus se apresenta para os seus discípulos logo após ter sido ressuscitado. E a ordem que Jesus dá, ela é simples e ela é reta: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Observe comigo que a ordem que Jesus libera para os seus apóstolos é uma ordem clara, e a ordem que ele libera é: fiquem até serem revestidos. A ordem que o mestre libera não é uma ordem sobre fiquem e permaneçam, fiquem até serem revestidos. Então nós olhamos para esta palavra, então nós vemos que assim como Deus, o inimigo, o adversário também sabe que o revestimento que desceria sobre a igreja seria um revestimento muito grande. Haja vista que a igreja primitiva começa no capítulo 2 de Atos, porque não existe igreja sem antes mesmo ter revestimento. É por isso o capítulo 1 Jesus dará a ordem: fiquem para ser revestido, porque se vocês não forem revestidos, vocês nunca serão igreja. Se vocês não forem revestidos,
vocês não suportarão. Se vocês não forem revestidos, vocês não permanecerão. Então observe comigo que a luta do adversário nesse exato momento, diante desta ordem que Jesus libera, é tirar os apóstolos e os discípulos de dentro de Jerusalém, porque ele sabia que se tirasse os discípulos e os apóstolos de dentro de Jerusalém, eles não seriam revestidos. Só que a Bíblia conta para nós que, cumprindo o dia de Pentecostes, Satanás não conseguiu tirar os apóstolos de Jerusalém, porque os apóstolos acabaram de ser revestidos de poder. É quando o capítulo 9 de Atos conta para nós que o adversário das nossas almas, conhecido como Satanás, vai visitar um homem como Saulo de Tarsos. Ao visitar este homem, Satanás implanta na mente deste rapaz: persiga a igreja. E olhe para cá, porque o capítulo 9 conta para nós que o intuito de Saulo agora não é só perseguir a igreja. Diga comigo, o intuito, diga mais forte, o intuito não é só perseguir, é prender para depois matar. Só que a Bíblia conta para nós que agora, perseguindo a igreja, à beira de Damasco, o dono da igreja se apresenta para ele. Eu vou trocar em miúdos para que você entenda, porque o adversário olhou para a igreja antes de ser revestido e disse: eu vou tirar eles de Jerusalém, eu vou tirar eles do lugar de começo, eu vou tirar eles do lugar de origem, porque tirando eles, eles não são revestidos. É quando o inimigo olha para o capítulo 2 e vê que não conseguiu tirar a igreja de Jerusalém, e vê que não conseguiu tirar os discípulos de dentro de Jerusalém. Então a luta do adversário agora é esta: já que eu não tirei de Jerusalém, eu faço ser prisioneiro dentro de Jerusalém. Já que eu não arranquei da igreja, eu vou fazer ela permanecer na igreja e ser prisioneira das próprias surpresas dela. Já que eu não tirei ele da igreja, eu vou fazer ficar na igreja e ser prisioneiro do modo automático. Modo automático esse que nós não vemos para o culto porque amamos, nós vemos por obrigação. Modo automático esse que nós não buscamos porque precisamos, nós buscamos porque nós estamos acostumados a uma rotina de oração. Só que a Bíblia conta para nós, e isso me chama a atenção, que se ele não conseguiu parar a igreja, enquanto a igreja não estava revestida, com a igreja revestida, ele não para nunca mais. Eu não sei se você pega, mas eu libero uma palavra para quem tem mão levantada, porque Satanás olhou para o teu período de fragilidade e disse: eu paro ele, eu paro ela vai sair, ela não vai permanecer. Mas enquanto ele achou que te derrubaria, Deus estava do teu lado te sustentando. Enquanto ele achou que te derrubaria, Deus estava do teu lado te guiando. Se levantar as duas mãos, melhora a profecia. Satanás queria ver você debaixo de 7 palmos de terra. Satanás queria ver casamento acabado, a casa destruída, filhos desviados. Mas o que ele não sabia é que tinha alguém em Jerusalém se revestindo, tinha alguém em Jerusalém se revestindo, tinha alguém em Jerusalém buscando, tinha alguém em Jerusalém orando. É por isso a luta do adversário foi essa, te tirar da igreja. Mas ele viu que não consegue te tirar da igreja, então o que ele faz? Vou fazer ela ficar na igreja, vai ser prisioneira, prisioneira do banco, não faz a obra, prisioneira da casa, não faz as obras direito, prisioneira da sua própria mentalidade, acha que não consegue. Enquanto Deus está dizendo para alguém: eu não te trouxe para Jerusalém para te tornar prisioneiro, eu te trouxe para Jerusalém para se revestir, eu não te trouxe para Jerusalém para te prender no banco, eu te trouxe para Jerusalém para trabalhar na tua história, eu não te trouxe para Jerusalém para ser só mais uma, para ser só mais uma. Eu te trouxe para receber Jerusalém e levar para tua casa, receber Jerusalém e levar para tua família, receber Jerusalém e levar para quem precisa. Porque agora era desta forma. Satanás lutava para tirar os crentes da igreja, mas ele viu
que não adianta tirar da igreja alguém que uma hora vai voltar. Então o que ele faz? Faz com que permaneça na igreja, ela se torne um prisioneiro. Prisioneiro da omissão, prisioneiro da mentira, prisioneiro do egoísmo, prisioneiro de si próprio. Está na igreja, mas é prisioneiro. Está na igreja, mas é prisioneira de si mesma. Porque ele viu que não tem vantagem de tirar do tempo. Então ele faz você ficar no tempo, sendo mais um prisioneiro. Porque o prisioneiro, ele vive a rotina. Ele acorda na cela e ele dorme na cela. Ele come na cela e descansa na cela. O prisioneiro, ele está acostumado ao modo autônomo, onde eu não oro porque eu preciso me revestir. Eu oro porque eu já estou acostumado a orar. Onde a rotina me faz abrir a Bíblia só na igreja, porque dentro de casa eu não abro. Onde a rotina, o modo automático me faz orar no tempo, porque dentro da minha casa eu já não oro mais. Está no tempo, mas é prisioneira de si mesma. Está em Jerusalém, mas é prisioneiro de si mesmo. Então a fúria de Satanás é tão grande, porque ele viu que não parou a igreja antes da igreja ser revestida, mas agora a igreja está revestida, mas agora a igreja está debaixo de um comando. A igreja agora está debaixo de uma autoridade. É quando Deus, no capítulo 9, decide visitar Saulo de Tarso à beira de Damasco. E o mais interessante é que quando Jesus olha para ele, Jesus diz para o mesmo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não pergunta para ele por que persegue a igreja. Jesus pergunta por que me persegue. Porque tocando na igreja, Saulo não sabia que não mexe com os irmãos da igreja, mexe com o dono da igreja. Alguém acha que falando de você mexe com a tua história, mas o que alguém não imagina é que tocando em você, cutucando a tua história, está mexendo no Deus que te guarda. É por isso que eu venho com a palavra dos céus para liberar para quem pega, que enquanto toca o tambor lá fora, há um Deus que quebra aqui dentro. Enquanto arreia obras lá fora, há um Deus que desfaz todas elas aqui dentro. É por isso que eu estou tentando te dizer que no meio desta peleja não vai precisar postar em direta. No meio desta batalha não vai precisar discutir. No meio desta confusão não vai precisar bater boca, porque o dono da igreja há de se levantar em favor da tua história, há de se levantar em favor desta casa, há de se levantar em favor da liderança. É por isso o Pai está dizendo: não vai precisar discutir, não vai precisar postar em direta, não vai precisar bater boca quando chegar em casa, não vai precisar dizer desaforo, pois o dono da igreja se responsabilizará em fazer por você aquilo que tramaram pelas tuas costas. É por isso, perseguindo a igreja, ele não mexe na igreja, ele mexe no dono da igreja. A igreja tem dono, e se você levantar as mãos, eu libero para você nesta noite. A sua casa tem dono, a sua família tem dono, o seu filho tem dono, o seu marido tem dono, o teu lar tem dono, e o dono da tua família, o dono do teu lar não é Maria Padilha, é Jesus de Nazaré. O dono da tua casa não é Chucaveira, o dono do teu lar se chama Jeová Macadesh, Deus que purifica, Jeová Shalom, Deus de paz. É por isso ele está dizendo: no meio dessa peleja não vai precisar pelejar, basta marchar. Enquanto você marcha eu faço, enquanto você faz a obra eu cuido, enquanto você se envolve nos mistérios eu pelejo por você, eu pelejo pela tua casa. É por isso nesse final de semana a arapuca estava armada para ter filho. É por isso esse final de semana a arapuca estava armada para tua casa, mas no fato de você ter vindo, Deus desceu na tua casa e fechou a porta. Você não dá glória. No fato de você vir para o culto, Deus começou a quebrar as emboscadas que Satanás tinha armado. É vinagre a súria. Não guerreiro deixa maior. E o guerreiro já libera para alguém. Ninguém morre na tua casa, não vai ter luto na tua família. É vinagre a súria. É por isso ele está
cabeça, porque ele entendeu que quem fala com ele é maior do que ele. Ele baixa a cabeça, porque sabe que não está falando com qualquer um. Ele baixa a cabeça, porque ele sabe que não está conversando com qualquer um. Enquanto ele não conhecia Jesus de Nazaré, Jesus se apresentou para ele, e ele teve que baixar a cabeça. É por isso o Pai está dizendo: eu vi quantos conselhos você já deu, eu vi o quanto você já conversou, eu vi o quanto você já deu ordem, o quanto você já tentou expressar o teu cuidado, e alguém não me escuta. É por isso Jesus está dizendo: calma, à beira de Damasco eu tenho encontro marcado com ele. Calma, à beira de Damasco eu tenho encontro marcado com ela. Não é você que vai falar mais, é ele agora que vou me apresentar. E o se apresentar de Deus fez ele ficar cego, porque o que Deus está dizendo para mim é: se for necessário, eu trago com a perna só, mas não perco. Se for necessário, eu trago com o braço só, mas não perco. É por isso o Pai está dizendo: a tua casa não está debaixo do governo de Satanás, está no governo de Cristo. E enquanto Cristo for cabeça, você só obedece. Enquanto Cristo for cabeça, você só ouve. Enquanto Cristo for que manda, você só escuta. O que Deus está tentando te dizer nessa noite é: pare de tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Porque você gasta as suas forças com quem não quer ouvir. É manassúria. E depois que você ajudar e as coisas derem errado, a culpada vai ser você que aconselhou. Pare de tentar ajudar alguém que não quer ajuda. Deixe que Deus, a pena de Damasco, vai se apresentar para ele. Pois para cada saldo existe um Jesus que sabe modelar os seus vasos. Você não pegou. Para cada parente teu existe um Jesus que sabe trabalhar da forma dele. Para cada indivíduo da tua casa há um Jesus que sabe fazer da maneira dele. É por isso Deus está te dizendo: essa guerra não é tua, agora é minha. Eu assumo o controle. Depois que Jesus se apresenta para ele, cego ele cai e cego ele permanece. Deus não restaura a visão dele de imediato, porque Deus sabia que na primeira oportunidade, naquele momento que ele passasse a enxergar, ele fugiria. Então Deus permite a cegueira para não perder ele. É por isso que eu estou tentando pregar para você que tem problemas que Deus permite, que não é para nos matar, é simplesmente para não nos perder. Tem situações que Deus causa na nossa história, reboliço que Deus causa na nossa família, situações que Deus cria no nosso lar, e não é para nos matar, é simplesmente para nos ensinar. Percebeu que o período de bonança você não aprendeu nada, mas depois que foi traída, você aprendeu a lidar com pessoas. Percebeu que no período de bonança você não adquiriu conhecimento algum, mas depois que as circunstâncias pioraram, você começou a se desenvolver, você começou a crescer, porque as porradas de Deus não nos matam, as porradas de Deus nos ensina. Quem não se lembra do povo no Egito, quanto mais apanhava, mais crescia, quanto mais problema era dado, mais o povo se multiplicava. É por isso Deus está dizendo: esta situação não é fruto de palavra de maldição, essa situação não é fruto de macumbaria, essa situação não é fruto de inveja. É fruto do que, presbítero? É fruto da mão de Deus te ferindo para não te perder. É fruto da mão de Deus te tocando para não te perder de novo naquilo que você um dia já se perdeu. Olhe para quem está do teu lado e diga: tem circunstâncias que Deus permite, que não é para nos matar, é só para nos ensinar. É por isso que Deus está usando o teu filho para tratar você. É por isso que Deus está usando alguém da tua casa, a sua vizinhança, para tratar você na oração.
Por isso Ele não te dá a casa que tu sonha, o carro que você pede, o aumento de relacionamento que você quer, porque Ele sabe que no dia que te dá, você se desvia. A mulher de oração que é hoje, ganhando o que Deus tem para dar, não é mais mulher de oração. Presbítero, você está pregando mentira, te provo. Quem não se lembra de Abraão, antes da chegada de Isaac, Abraão subiu o monte Moriá. Antes da chegada de Isaac, Abraão buscava. Depois que Deus olha para Abraão, diz: Abraão, toma Isaac de presente, é seu. O Abraão que subia monte, agora não sobe mais. O Abraão que subia para buscar, agora não busca mais. E qual é a estratégia de Deus? Olhar para ele, para dentro de casa e dizer: devolve Isaac para mim, sacrifica Isaac de volta. Porque Deus sabe onde tocar para nos trazer para perto. Deus sabe onde tocar para nos fazer voltar a orar. Deus é maná e a sua amor. Deus sabe onde mexer para despertar a mulher de jejum. Deus sabe onde ferir para despertar a mulher de propósito. Deus sabe aonde tocar para fazer você subir monte, para fazer você voltar a buscar, para fazer você voltar a jejuar. É por isso que Deus está dizendo: não foi para te matar, foi para te despertar. Não foi para te matar, foi para te levantar. Não foi para te matar, foi para te tratar. E a súria, triunfe a súria, raio. Alegra a terra dessa casa. É maná súria, não deva. Alegra a mulher nesse canto rir. Eu não me esqueci de ti. É maná súria. Porque essa oração foi: Deus, eu não aguento mais o processo. Deus, eu não suporto mais essa tribulação. É maná que outra mão de lei. E Deus está olhando para você e está dizendo: eu não entrego fardos ao qual você não possa suportar. Alguém olhou para Deus nesses dias e disse: eu não pedi carro, eu não pedi óleo, eu não pedi para cooperar naquela igreja, eu não pedi para ser quem hoje eu sou. Tinha gente melhor, tinha gente que intercedia mais, tinha gente que cantava mais. O pai está dizendo: de tem, mas eu quis você, de tem, mas eu escolhi você. É por isso 3 dias cego ele fica. Deus visita Ananias. E Ananias tem o defeito que às vezes nós temos: apontar o passado de alguém que Deus já perdoou. Deus diz: vai lá e ministra. Ananias está dizendo: eu não vou porque mata. Deus está dizendo: vai lá e toca. Ananias está dizendo: eu não vou porque já fez acontecer, eu não vou lá. Eu não falo com ele, não me bato com ele, eu não troco papo com ele. Quando eu mando pela calçada que ele está, eu troco a calçada, mas não falo com ele. E Deus está dizendo: Ananias, essa barreira tem que cair. Porque eu não trabalho na desunião, eu não trabalho na discórdia, eu trabalho na concordância. Vá e toca. Porque todo mundo dá lugar na mesma profecia. Porque todo mundo roda no mesmo corinho. Porque todo mundo marcha no mesmo toque de timbal. Mas da porta para fora ninguém se fala. E Deus está dizendo: Paulo, essa barreira tem que cair. Ai, a suriana. Ananias, essa barreira tem que cair. Ananias, esse orgulho tem que ser vencido. Ananias, você tem que liberar o perdão e mato. Isso aqui é ministério. É você saber que está sentado do lado que não gosta de você, mas você dá paz do Senhor sorrindo. Isso aqui é maturidade ministerial. Rodar com cobra, marchar com cobra. Aleluia. Liderar que um dia vai lhe trair. Liderar que um dia vai agir com gratidão. Isso é maturidade. E um monte de crente velho se comportando como meninos e meninas por causa do orgulho. E Deus desceu nessa noite para te dizer: quebra esse orgulho. É minha sua, vence essa barreira. É manar minha suriana. E não vai mandar mensagem no WhatsApp pedindo perdão. Você vai pessoalmente. Vai, minha gente, toca. Não quero carro.
eu quero que você vá pessoalmente. Aí quando Ananias vai, Ananias restaura a visão de um grande apóstolo da igreja primitiva. A Bíblia conta para nós, para podermos entrar no capítulo que nós lemos, que daí em diante se levanta um grande apóstolo e começa a pregar a palavra. E haja vista que um certo dia, Saulo, também conhecido como Paulo, há quem diga que Jesus trocara o nome dele de Saulo para Paulo, só que eu não acredito nisso, pois ele era romano, e por ser romano, em qualquer cidade que ele fosse, o seu nome era pronunciado de uma forma diferente. E eu prego isso para que você entenda, porque Deus não consiste em mudar nomes, Deus consiste em transformar caráteres. É muita gente com o nome mudado, mas o caráter é perturbado que o mesmo de antes. Eu troco e miúdo para que você entenda. Muita gente com a roupa diferente, o coque diferente, penteado diferente, calçado diferente, mas o caráter ainda é o mesmo que tinha no Egito. O caráter ainda é o mesmo que tinha no mundo. É por isso que Deus não consiste em mudar nome. Deus troca caráter, Deus muda caráter. Porque se o caráter for mudado, a roupa é mudada. Se o caráter for mudado, o modo de falar também é mudado. Se o caráter for transformado, a forma de se comportar também é transformada. Então, certo dia, em Éfeso, ele pregava para uma grande multidão. E aqui está um negócio interessante que você vai amar. Pregando para essa multidão, aqui está o perigo: se iludir com a multidão. Porque quem olha para a multidão enxerga aplausos. Quem olha para a multidão enxerga apoio. Mas o dono de tudo, quando olha para baixo, ele vê falsidade na multidão. Prova isso, eu provo. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, é muitos que estão com você. Nem todo mundo que está aí vai ficar. Nem todo mundo que está aí tem coragem, não só vai voltar. Quando dá ordem, Deus ainda olha e diz: Gideão, ainda tem muito. Eu não conto com quantidade, eu conto com qualidade. Quantidade atrapalha. Quantidade impede o que Deus tem para fazer. Então, diante dessa multidão em Éfeso, pregando para todos, lá estavam mestres da lei, pessoas que serviam a uma deusa por nome de Ana. E haja vista que os mesmos ouvidos que estavam lá para escutar a mensagem foram os mesmos que se tornaram línguas para difamar o apóstolo. Hoje são ouvidos para me ouvir, mas amanhã serão línguas para difamar você. É por isso, tome cuidado com aquilo que você aconselha, tome cuidado com aquilo que você diz. Eu vivi uma situação quando fui aconselhar um casal novo convertido, e o jovem tinha acabado de chegar na igreja. Ele estava apaixonado pela diaconisa da obra. Eu olhei para ele e disse: o que você quer? Vim para a igreja por causa dela, porque você ama Jesus. E ele, na artimanha, eu não sabia de nada, com o celular na cintura, gravando o áudio que eu estava falando. E enquanto eu aconselhava ele pegou o áudio e enviou para ela. Passou uma semana, todos os dois ficaram diferentes comigo na igreja. O conselho que eu dei para ele não quis escutar, mas depois de um mês, está ele nas drogas de novo, está ele afastado de novo, e ela hoje se encontra desviada. Porque nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Não é sobre o que eu disse, mas é sobre a atitude que estava no coração dele para comigo. E eu achava que estava ajudando, enquanto ele queria me complicar. Hoje são ouvidos para me ouvir, amanhã são línguas para falar de nós. Hoje são pessoas que contam com o nosso apoio, mas na primeira oportunidade te derruba. Na primeira oportunidade puxa o teu tapete. E o que alguém não sabe é que você não é firmado em tapete, você é firmado na pedra que é Cristo. O que alguém não sabe é que nunca foi sorte, sempre foi Deus que te sustentou. É por isso vai cair 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não cai, porque você não é firmado em homem, você não é firmado em mulher, você não é firmado em comentários, você é firmado no dono da igreja. Ele sai de lá lixado e é levado preso. E aqui entra o texto que nós vamos fazer missão.
O capítulo 21, se não me falha a memória, ele já se encontra preso e agora ele vai implorar para estar diante de César em Roma, pois ele, ou seja, nasceu em Roma. A cidade natal do apóstolo Paulo era Roma. Então ele tem direito de pedir para ser julgado na cidade que nasceu. Enquanto ele está passando por esse interrogatório, a Bíblia conta para nós que junto ao apóstolo Paulo estavam 276 prisioneiros. Diga comigo, 276 prisioneiros. Em uma grande viagem, eles param em Derbe, porque estão dentro do navio para ir para Roma. Olhe para cá e você vai entender, e eu já encerro. O navio inteiro leva todo mundo para Roma. Diga comigo, leva todo mundo para Roma. Mas o propósito de Deus não está em Roma. O propósito de Deus está na ilha de Malta, porque tem gente enferma. Você não pegou. A intenção dele é ir para Roma, mas Deus quer trazer ele para Malta, porque em Malta tem gente precisando ser curada. E ao longo dessa longa viagem pelas províncias da Ásia, ele para uma cidade chamada Derbe. Uma grande tempestade se inicia e agora ele vai aconselhar o centurião que está responsável pela tripulação e pelos prisioneiros. O conselho que ele diz é: senhores e senhoras, se a gente continuar essa viagem, essa tempestade vai nos causar prejuízo. O centurião vai para o capitão da embarcação e diz: Senhor, você acha que nós devemos continuar ou nós paramos aqui? O capitão da navegação diz: nós podemos continuar, eu entendo de mar, e aqui está o perigo. Ouvi o conselho do capitão do barco, mas não ouvi a profecia que Paulo está liberando. Uma geração que tem facilidade de ouvir conselhos de homens, mas não tem capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Uma geração que ouve o que a amiga diz, o que mestre disse. Uma geração que ouve conselhos através de vídeos de rede de Instagram e depois se encontra frustrada e frustrada, mas não tem coragem de ouvir e obedecer o que Deus está dizendo. E a desobediência vai causar prejuízo para a navegação, pois aquilo que nós plantamos será também aquilo que nós colheremos. Não se engane você que plantando pimenta você colhe morango. Não se engane você achando que plantando limão você vai colher melancia. Aquilo que você planta, tu também colhe. Se não colhe aqui, colhe no juízo final. Então, ele agora vai ouvir o conselho do dono da embarcação, mas não ouve a profecia que o dono do universo está liberando para todo mundo. Fica, não é para ir. Se a gente for, vai ter prejuízo. E correndo para finalizar, a Bíblia conta para nós que eles insistem em continuar. É quando Paulo vendo todo mundo durante 3 dias sem comer, angustiado, tristes, aleluia, perplexo com aquela situação e perguntando: o que será de nós? É quando ele toma a voz e diz: calma, era para vocês terem ouvido o que eu disse. Se vocês tiverem ouvido, a gente não tinha passado por isso. Mas o anjo do Senhor me visitou durante a noite, e o que ele me disse foi: Paulo, calma, pois a navegação será entregue nas suas mãos, e todos que permanecerem no navio não morrerá, permanecerá em vida. Então ele libera: calma, porque o anjo me disse, e eu creio naquilo que Deus me falou. Se vocês obedecerem, vocês vão colher o que Deus prometeu. Se vocês obedecerem, vocês vão viver aquilo que Deus falou por intermédio do anjo. Só que aqui está o problema: tem uma galera, meu bicho, que está no navio e não está rimando junto com o navio. A galera que está no navio está incentivando todo mundo a pular. A galera que está no navio está contaminando a mente de todo mundo dentro. Porque o problema não é querer sair do navio, o problema é ficar e sair contaminando todo mundo. Aí nesse sentido, na ausência de Paulo, eles vão ver o ponte. E aqui eu pergunto: quem é você na ausência da sua liderança? Quem é você na ausência do seu líder?
Quem é você por detrás, aleluia, dessa porta da igreja, do lado de lá de fora? Quem é você na ausência de quem te lidera? Tá a galera que está plantando discórdia e contenda no navio. Bora todo mundo pular para fora. Mas a ordem do anjo foi: fica todo mundo. A ordem do anjo foi: permanece todo mundo. Mas a galera está implantando na mente que todo mundo tem que pular. Porque nem todo mundo que está dentro do navio coopera com o navio. Tem gente que está no navio incentivando a fazer o que é errado. E aqui entra o que Jesus ensinou: um pouco de fermento. Um pouco de fermento é quando ele sobe no bote. Paulo pega a espada e não perde a oportunidade, corta a corda. Porque quem quer ir tem que deixar ir. Quem quer sair tem que deixar sair. Porque se fica, contamina o arraial. Se permanece, contamina os obreiros. Se fica, contamina a congregação. É por isso que ele pega com a espada e corta a corda. É por isso a ordem de Deus nessa noite para alguém está na hora de pegar a espada e cortar a corda que tem dado intimidade para alguém. Está na hora de pegar a espada e cortar filhos que eu não quero. Está na hora de pegar a espada e tirar da tua história quem eu não quero. É por isso Deus está dando para você nessa noite e está dizendo: pega a espada e corta a corda. Pega a espada e corta a corda. Pega a espada e guerreia pela tua casa. Pega a espada e guerreia pela tua família. Enquanto Satanás achou que contaminaria o arraial, havia Paulo no navio com espada na mão, cortando as cordas. Cortando as cordas. Você não pegou. Satanás olhou para esta igreja e disse: eu fecho aquela obra, eu contamino os obreiros, eu contamino a casa. Mas dentro da casa tem Paulo com espada. Dentro da casa tem Paulo com espada. Cadê os Paulos? Cadê as Paulas? Paulo se tem espada. Fica de pé, fica de pé. O que Deus está dando para você, está dizendo é quando tiver Paulo com espada, Satanás não pinta e borda no navio. É quando Paulo tiver espada, Satanás não bagunça. Olha para quem está do teu lado e diga: chegou o dia de se posicionar. Qual é o posicionamento? Pegar a espada e cortar a partir de hoje. Corta esse contato da tua história. Corta esse seguidor do teu Instagram. Corta essa intimidade demais da tua casa. Corta esse relacionamento que te incentiva a cair, não a buscar. Corta da tua história. Porque se você der brecha, todo mundo no navio vai morrer. Por isso o anjo disse: a tripulação está nas suas mãos. O que Deus está dizendo para ele é: qualquer um deles aí pode desistir. Vai ser o menos 276. Se você parar, toda a tripulação se perde. Deus confiou a sua casa nas suas mãos. Deus confiou a tua família nas tuas mãos. Deus te confiou esse ministério nas suas mãos. É por isso que eu pedi no início para você dizer: Deus te deu uma grande responsabilidade. E o que você tem feito com ela? O que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Cadê a mulher de oração? Cadê a mulher das campanhas descalça? Cadê o varão da campanha de pano de saco? Cadê? Onde está? Onde está a responsabilidade? Onde está a busca? Onde está o propósito? É por isso a ordem de Deus nessa noite é: pega a espada, pega a espada, pega a espada. Faz dupla de oração com alguém rapidinho, faz. Já vou entregar o microfone. Faz dupla de oração com alguém, fica de frente para ele, de frente para ela. Sejam ángeles, eu vou passar o microfone, faz dupla de oração. Faz dupla de oração, já sei que foi feito dupla, mas eu preciso ser